Neste vídeo, nós compreenderemos o que verdadeiramente está por trás da primeira meta da Agenda 2030 da ONU. E bem, caso você não saiba que agenda é essa, do que isso se trata, eu vou explicar para você da melhor maneira possível. A Agenda 2030 da ONU é o principal meio pelo qual os globalistas estão preparando o mundo para estabelecer o governo único que foi profetizado nas Escrituras Sagradas há mais de 2000 anos, o governo do Anticristo. Pois é. E essa agenda possui 17 metas. A primeira de todas as metas é No Poverty, que do inglês para o português significa sem pobreza. Ou seja, eles querem alcançar um mundo sem pobreza. Mas a pergunta que fica é, o que isso significa de fato? Como eles farão isso? Será de uma forma benevolente? Ou será que há algo satânico por trás dessa primeira meta? Bem, eu estarei mostrando para você, ao decorrer deste vídeo, a verdade. Eu já inicio aqui mostrando para você uma fala que foi proferida por um sujeito muito respeitado pelos luciferianos, que inclusive teve o seu pai sendo membro da Ordem Iniciática Maçônica. O nome dele? George Bernard Shaw. Ele foi cofundador da importante Escola de Economia e Ciência Política de Londres. Veja só o que ele disse, abro aspas. Eu odeio os pobres e espero ansiosamente pelo seu extermínio. Fecho aspas. Pois é, é assim que muitos membros da elite pensam. Eles veem os pobres, eles veem a superpopulação como um grande problema. E eles desejam resolver este problema através do extermínio, através da redução da população humana. E é importante situar você em que cenário nós estamos e para onde nós estamos indo, tá? O mundo hoje possui mais de 50% da população desempregada, tá? Em todos os continentes da Terra. É por isso que os níveis de violência só aumentam, os níveis de crime e enfim. E a situação, ela tende a piorar. Por quê? Nós estamos passando por um processo de mudança da sociedade. A agenda da quarta revolução industrial, que substituirá a mão de obra humana pela robótica e pela inteligência artificial, irá piorar ainda mais a situação dos países. As pessoas irão perder seus empregos e não acharão empregos facilmente, ainda mais porque nós iremos enfrentar a pior crise econômica de todos os tempos. Isso já está sendo predito por muitos homens que fazem parte do mercado financeiro, pessoas importantes, né? Há anos dizendo isso, que quando essa crise econômica chegar, ela vai ser a pior de todos os tempos. Isso vai gerar fome, tá? Nos próximos anos isso vai acontecer. Vai gerar inflação dos alimentos, vai gerar inflação da luz, da água, enfim. O mundo, como conhecemos, vai mudar completamente, assim como foi em 2020, com o início do Anorok 19. E, inclusive, é importante lembrar também que a situação financeira mundial, de forma crítica, drástica, é algo profético. Nos é dito no livro do Apocalipse que as pessoas vão trabalhar, e com o dinheiro que vão receber não vão conseguir comprar nada para comer. Nos é dito também que as pessoas irão perecer, irão perder suas vidas por meio da fome durante a tribulação. E é justamente para isso que nós estamos caminhando. Então, quando o Bernard Shaw ele fala que espera ansiosamente pelo extermínio dos pobres, é porque esse extermínio vai acontecer mesmo. É a solução final das elites para resolver o problema da dita superpopulação. E deixe-me mostrar para você agora algumas notícias que eu elenquei aqui que demonstram que isso já está sendo bem visível, né? As elites não suportam os pobres, irão fazer com que mais pessoas caiam na pobreza e já estão agindo, inclusive, para fazer com que as pessoas percam suas vidas. Veja só essa notícia, que foi publicada no UOL. O título diz o seguinte: alegando pobreza, canadense solicita autorização para ser eliminado por eutanásia. Pois é.
Essa notícia, ela foi publicada em vários jornais e eu deixei aqui o UOL para que, caso você queira ver, né, um veículo em português, você procure e acesse aí facilmente, tá? Mas essa foi uma notícia publicada em vários jornais do mundo todo. E também, para deixar muito claro, eutanásia é um método de eliminar pessoas de forma indolor, por meio de injeção, tá? Eu vou ler um pouco dessa matéria para que juntos possamos compreender o caso. É dito o seguinte: um aposentado canadense de 65 anos está em busca da aprovação para encerrar a sua vida com o auxílio da eutanásia, por estar vivendo em situação de pobreza. O uso de substância para a eliminação assistida de pessoas foi legalizada no Canadá desde 2016 para pessoas com condição médica grave e irremediável, mesmo que o problema de saúde não seja terminal, é o que diz a matéria. A matéria segue, mas ela não é muito precisa, então eu vou resumir para você, tá? Esse senhor de 65 anos, ele recebia auxílio do governo para poder comprar os seus remédios, e o governo cortou o auxílio dele. E por conta disso, por conta de ser uma pessoa pobre e de não ter condições de comprar os remédios, ele buscou a eutanásia. Pois é. Ocorre que no Canadá, as pessoas, elas podem entrar no processo de eutanásia de inúmeras formas. Essa lei que foi aprovada em 2016 é uma lei muito abrangente, muito satânica. Pessoas que têm idade avançada podem ser encaminhadas para a eutanásia. No Brasil, os entes queridos, em algumas situações, enviam, né, os seus parentes de idade avançada para asilos, por exemplo, né? No Canadá, algumas famílias podem enviar mesmo para eliminação. Além disso, pessoas com problemas mentais também podem ser aí encaminhadas para o processo de eutanásia. E também pessoas com condição médica grave e irremediável, como eu disse a matéria. E além disso, pessoas com situações desfavoráveis, digamos assim. Isso pode incluir, inclusive, a pobreza. Então é uma lei muito abrangente. É por isso que esse senhor, ele aplicou no processo de eutanásia e, pasmem, o pedido dele foi aceito por um médico. O médico fez a vistoria do caso dele, entendeu que o caso dele era um caso de pobreza e aceitou ele no processo de eutanásia. Pois é. Após a repercussão mundial do caso, o processo desse senhor para eutanásia foi cancelado pelo governo. Mas, como eu já expliquei para você, a legislação canadense ela é muito abrangente, aceita isso e, inclusive, isso vai ser usado não só no Canadá, tá, esse processo de eutanásia, mas em outros países no mundo no futuro para resolver o problema climático da Terra, tá? À medida que as pessoas estiverem em mais situação de vulnerabilidade, por todo o cenário que eu já descrevi a você, isso será oferecido para as pessoas, tá? Isso já foi ventilado na ONU em inúmeros locais, eu posso trazer em um outro momento aqui, tá? Bem, agora eu vou mudar dessa notícia, desse fato, para outros fatos aqui, para que você veja como as pessoas em situação de vulnerabilidade são tratadas no mundo. Inclusive, nos Estados Unidos, o país onde a ONU está sediada, a ONU da Agenda 2030, do Mundo Sem Pobreza, pois é, inúmeras pessoas pobres estão sendo expulsas das ruas pela polícia. As autoridades alegam que existem abrigos para que essas pessoas possam ficar, mas isso não é verdade. Em muitos estados americanos, os abrigos não possuem vagas o suficiente para lidar com as demandas de pessoas, né? Para aqueles que precisam. Ou seja, como você vê nas imagens, as autoridades estão destruindo as casas das pessoas e, no final das contas, isso ainda vai piorar o problema delas. Pois é. Agora, se você acha que isso está acontecendo longe, você se engana. Isso está acontecendo em várias partes da Terra, inclusive no Brasil. Veja só essa notícia. A Prefeitura de São Paulo pagou 28 milhões à empresa das pedras anti-mendigo. Pois é, em São Paulo existe uma empresa que coloca pedras que machucam, né, em certos locais públicos, como viadutos, pontes, embaixo de pontes, etc., para que mendigos não durmam ali. Vão dormir aonde? Pois é. E isso pegou muito mal,
né, repercutiu de certa forma. Inclusive teve um padre que foi em um desses locais com uma marreta e começou a quebrar as pedras. Mas enfim, isso não muda o fato de que essa é uma política que está em vigor no Brasil, não apenas em São Paulo, existem outros locais do Brasil também que, por exemplo, as praças são projetadas para que mendigos não durmam nelas. Os bancos têm certas coisas pontiagudas, né, para que não se deite no banco, ou os bancos são projetados assim onde o meio ele é inexistente, só existem os lados, ou seja, não dá para você deitar, enfim. Mas isso não é uma tendência só no Brasil não, é no mundo todo, né? Existe inclusive o caso de uma agência bancária no Brasil, se eu não me engano, que fez isso, que colocou várias estacas para que nenhum morador de rua ficasse ali. Existem casos e casos até de igrejas aqui na América do Sul, infelizmente, que colocaram esses dispositivos anti-mendigos. Na Europa também recentemente houve muita revolta, porque lojas estavam colocando certas estacas, certos pregos para que mendigos não dormissem ali. Enfim, isso é o mundo sem pobreza, tá? Que a Agenda 2030 prega. É tirar essas pessoas que são indesejáveis de circulação, eliminá-las, como disse George Bernard Shaw. Bem, e só para mostrar para você, veja só, essa notícia. A falta de moradia na Inglaterra aumenta em 26%. Isso é uma notícia recente. A Inglaterra, como você sabe, é uma região próspera da Europa. E a situação econômica por lá está assim. Cada vez mais pessoas em situação de vulnerabilidade. Como eu disse a você, esse é o futuro que nos reserva. E nós precisamos nos preparar para isso. Nós precisamos compreender o que está acontecendo no mundo, tá? E mais, para encerrar, tá? Veja só essa outra notícia. Quase 60% das profissões que existem hoje vão desaparecer no futuro. Uma matéria da revista Exame falando sobre a quarta revolução industrial que eu falei no início do vídeo para você. As pessoas serão substituídas. 60% é pouco. É mais de 80%. Até 2030, as pessoas serão substituídas pela inteligência artificial e pela robótica. Isso é um fato. Os seres humanos não são mais necessários. E como diz no livro de Mateus, capítulo 24, se os dias da tribulação não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Muitos perderão suas vidas nesse processo tribulacional, nesse processo apocalíptico que nós já estamos vivendo. É isso, meus amados. Trouxe aqui para você um pouco sobre o primeiro objetivo da Agenda 2030 da ONU. No futuro podemos trazer sobre outros objetivos, de acordo com a possibilidade aqui de falar abertamente nas plataformas. E se não pudermos, eu encontrarei outro jeito de falar, porque é importante que as pessoas compreendam o que está por trás dessa agenda globalista satânica. Eu sou Lucas Neves, falando diretamente para o canal Matrix Mundial, e em breve retornaremos com mais notícias para você.